As crianças de hoje vivem num cenário bem diferente da época dos pais. Estão cercadas de tecnologia, excesso de informação e uma certa atitude da família de que tudo pode. Muitos pais olham para as crianças e adolescentes como se eles fossem precoces, como se a juventude tivesse ficado um pouco mais curta e percebem nos filhos um jeito mais de adulto. Será que as crianças de hoje são mesmo mais espertas e mais desenvolvidas do que as de gerações anteriores? Ou são somente mais estimuladas? Essa resposta você descobre agora no N-Blogs. Então, para falar sobre as crianças dessa nova geração, converso agora com Marina Vasconcelos, que é terapeuta familiar pela Unifesp, e com Elizabeth Monteiro, escritora e psicóloga, autora do livro Criando Adolescentes. Também está aqui com a gente o blogueiro convidado de hoje, que é o Eduardo Marini, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs para falar de um tema tão importante, né, Marini, que preocupa muito os pais, né, dessas crianças da nova geração. Até confunde um pouco, Confunde, né? Não sabe bem como lidar, né, com atitudes da criança ou do adolescente, que parecem muito adultos, muito informados, mas na verdade eles estão ainda tateando aquela situação. As crianças de hoje, elas são mais espertas que de outra geração ou não? Elas são, e me parece que elas já nascem um pouco mais precoces, mais espertas, né? Mas o ambiente, Fabiana, ele contribui muito para isso. A questão de onde elas vivem, com quem elas se relacionam. Com quem elas se relacionam, a educação que os pais passam. Hoje, o que eu percebo, Fabiana, é que os pais estão muito perdidos com seus papéis. A mídia invade com muitos conceitos, com muitos valores, e os pais não sabem como dar limites. É preciso dar limites, né, Marina? Mas os pais não sabem como. Então, às vezes, eles até sabem o que eles precisam fazer, mas para não passar por careta ou por fora de moda, eles abrem mão dos seus valores e permitem que as filhas e os filhos se sexualizem, tenham acesso a informações que não deveriam ter, porque têm medo de dar limite, não acreditam naquilo que eles pensam, né? O outro dia uma paciente me perguntou, posso deixar minha filha de 12 anos dormir com o namorado na minha casa? 12 anos? Eu falei, bom, mas qual é por que você está me perguntando isso? Porque as amiguinhas delas dormem. Aí eu devolvi a pergunta, o que você acha? Ela falou, eu acho que não, porque me incomoda. Aí eu falei, pronto, é isso que você tem de fazer. Olha para você, pensa o que você acha e tome a decisão. Mas, ao mesmo tempo, tem umas pessoas que acham que é normal. Então, isso me choca. Eu já peguei casos, assim, de uma mãe de uma menina de 13 anos que estimulava. Bom, já que ela começou a sexualidade, então a gente tem que orientar, né? Então, ela comprava camisinha para filha, para usar. Então, ela achava que estava protegendo a filha. Então, tem pessoas que não têm o bom senso, né? E acabam realmente estimulando uma sexualidade muito antes da hora. 13 anos é muito cedo, né? É absolutamente precoce. E isso... Quer dizer, esse é o ponto, né, que eu acho que da grande confusão que eu acho que é de hoje, de criar essas crianças, enfim, final da infância, na mudança para pré-adolescência, adolescência, né? Sobretudo as meninas, nesse ponto que isso vai muito, a evolução muito mais geométrica, né? Eu acho que os pais estão confusos, né, nesse aspecto, eles estão, a criança chega aos 10, 11 anos, tem pai que você percebe que ele não sabe se está lidando com uma criança ou com um pré-adolescente ou com um adolescente. Ele mistura tudo. Tudo. E a própria criança mistura tudo, pela quantidade de informação. E aí eu acho que é o seguinte, quer dizer, será que os pais não estão forçando essa situação? E o que fazer? Como se comportar, né? Pois é, e os pais e a mídia, a televisão, novelas. As novelas adiantam demais, né? Assim, temas muito delicados, fortes, que ali estão ao acesso de todo mundo, a qualquer horário, e os pais deixam os filhos ficarem vendo novela até tarde. Alguns desenhos também, né? Tem alguns desenhos que estão abusando um pouquinho do limite, não estão, não? Filmes, comerciais. Eu sempre digo, Fabiana, que os pais precisam assistir à programação que o filho acompanha. Os pais precisam estar ao lado para elaborar com o filho as cenas de sexo, as cenas de violência, que até no próprio noticiário aparecem. Sim. Os pais precisam estar ao lado para elaborar com a criança tudo aquilo que vem
que vem aquela quantidade de informações e ela não tem espírito nem crítico para saber o que serve para ela ou não. Sim. Ator levou um tapa na cara. Pô, meu filho, o que você achou dessa reação? É certo? Quer dizer, às vezes é isso que é legal, né? Você poder perguntar para a criança o que ela entendeu Exato. daquilo que ela observou. Ou às vezes ela chegou em casa com uma historinha de algum coleguinha da escola que fez alguma coisa diferente, ela conta, talvez esperando você dizer, não é? Olha, isso não está certo, isso está... A criança busca um limite também, eu acredito, As né? pessoas acham que, não vou dar limite, né? Vou ficar falando não, que ele vai achar que eu sou chato. A criança precisa e gosta, porque ela se sente olhada, protegida e cuidada. Ela solicita esse limite, né? Ela solicita. Eu já vi muitos adolescentes comentando, minha mãe me deixa fazer tudo, ela não está nem aí comigo. Meu pai libera, ele não está nem aí, eu posso... É isso que passa para eles, não está nem aí comigo. E tem uma coisa legal que o Marine colocou nessa pergunta, que é assim, os pais estão um pouco perdidos, não sabem o que fazer. Eu tenho a impressão que assim, às vezes o pai trata a criança, não, você é muito criança para isso. Mas na mesma hora, não, você já não é mais criança, né, meu filho? Vamos resolver esse problema. Então, eu tenho uma sensação que os pais, às vezes, também não entendem muito bem qual que é o papel deles olhando aquela reação estranha da criança, diferente. Porque eu acho que ele também fica um pouco assustado, não fica? O que tem que ser feito numa hora dessa? Fica, e nessa hora é que acontecem essas mensagens duplas. Você é criança para isso. Pô, mas você já é grande. Né? Então ficam essas mensagens ao mesmo tempo duplas. adulto, né? E eles estão muito grandes fisicamente, né? Engraçado como E essa aqui fora, geração claro, tá alta. aqui fora eles estão crescendo muito mais. E E aqui engana, fora que só tem tamanho. Exato. Existe um mundo dizendo, apelando para ele, que é o seguinte: você deixe de ser criança, que é legal, que é bacana, que é moderno. Quer dizer, entendeu? Você interrompa um ciclo que seria um ciclo de brincadeira inocente, né? Sem saber a diferença de uma fatura para duplicata, né? Ficar feliz, não é verdade? E viver. E aí você interrompa isso. Quer dizer, o mundo fica forjando. E aí a gente tem que ter muito cuidado como pai para poder estabelecer, porque aí, da mesma maneira que a adolescência, o início da idade adulta sem um compromisso faz falta, a infância na sua plenitude faz falta, muita falta. E esse negócio do tamanho é uma coisa que é muito estimulada e é um perigo, porque as meninas estão muito altas. E aí os pais já permitem que elas usem roupas de adulto. Mas ela é uma menina de 12, 13... E usando roupa de adulto não combina, né? Tem que saber que você só tem tamanho. Quero usar essa roupa. Não, essa roupa ainda não é pra você. Não, mas isso daí dá pra gente sacar quando a gente vai comprar um brinquedo para um filho de uma amiga ou pro seu próprio filho e você vê lá a boneca com uma roupa super moderna, fashion, de salto alto, maquiada e vai dar o presente para uma menina de 5 anos. Aí fica um pouco difícil colocar limite, né? Quer dizer, as crianças, elas estão cada vez mais agitadas e os pais não vêm com o manual dentro da criança e nem aprendeu a ser pai antes de ser pai. Quer dizer, ligado na tomada 220. ainda bem que você tem uma menina, né? Que você se livrou de um menino, né, danado? Mas você sabe, Fabiana, que o que atrapalha muito os pais na educação dos filhos, principalmente as mães, é a culpa que as mães carregam. As mães culpadas, elas não conseguem educar, porque elas têm medo de dizer um não. Hoje, a maioria das famílias vive de renda dupla. Então, os pais estão ausentes muito tempo. Verdade. E essa culpa que eles carregam os impede de dar limite, com consciência daquilo. Então, vai deixando, vai abrindo. E, às vezes, até estar pouco tempo fora, dentro de casa, é mais fácil dizer sim, né, Marina? Ai, tô cansado, vai. Ou senão, assim, eu cheguei tão tarde, eu queria tanto ficar com meu filho, mas tá tão tarde, tá na hora dele dormir, mas deixa ele ficar um pouquinho mais para fora da cama, porque eu quero ficar com ele, porque eu não consegui ver o dia inteiro. Então, existe aí ainda um conflito muito grande desse novo modelo em que a gente vive. Exato. E eu acho legal a gente falar para quem está em casa também, quando a criança vem com aquelas perguntas difíceis, que você não sabe bem como responder, qual que é a dica que vocês dão, né? A Marina estava falando um pouquinho disso antes de começar o programa. Explicar, né? Que às vezes a gente dá uma resposta que a criança nem precisaria ter aquela resposta. Qual é a hora da oferta, né? Exatamente. É junto com a demanda. Quando a criança pergunta uma coisa ligada, em especial à sexualidade, né? Como aquela piadinha do mãe, o que é virgem? E aí a mulher explica, faz uma coisa toda para explicar. Mas por que, filha, depois de já ter explicado? Não, porque eu estou lendo aqui azeite extra virgem. Ou seja,
primeiro você tem que saber o contexto da pergunta. Por quê? Pergunta, como assim, filha? Onde você ouviu essa palavra? Quando que você ouviu? Para entender o contexto e, mesmo assim, dizer o essencial, né? Não ficar aprofundando, porque a criança não quer aprofundar, ela não tem ainda condições de aprofundar, ela não sabe que dá para aprofundar e não precisa adiantar o processo. Às vezes, você sabendo o contexto, primeiro já deve eliminar metade dos problemas aí, porque já tira esse peso de ter que explicar uma coisa difícil para uma criança muito pequena. Sim. E se for dentro do contexto que os pais já imaginam e que seja aquele mesmo, né, o que é virgem, ligado à sexualidade, tentar explicar de um jeito mais sucinto e simples possível. De acordo com a idade, né, da criança. Que elas estão colocando, que eu acredito que é o seguinte, que é preciso que os pais também entendam que digamos, a descoberta do sexo, do que é prazer, do que seja prazer, ou de um resquício de prazer, não significa necessariamente que está pronto, habilitado para poder exercer a sexualidade. Aliás, na maioria dos casos, acho que até que não. Quer dizer, sobretudo agora, com essa coisa das informações cada vez mais rápidas. Essas crianças, elas vão descobrindo o prazer, eventualmente, muito antes do momento em que a cabeça, a personalidade, a maturidade estão preparadas para um exercício saudável da sexualidade. E cabe a você segurar isso, aquela história que você falou, mas porque as amiguinhas... Não, minha amiga, não. Mas não, Eduardo, né? Hoje em dia é impressionante, existe uma cobrança para que a criança cresça mais cedo. A infância está muito curta. Sim. As crianças não brincam mais como brincavam antigamente, porque, aliás, a brincadeira é a expressão máxima de saúde e de vida numa criança. Porque nós pais viramos uns paranoicozinhos que queremos que nossos filhos virem uns mini intelectuais, porque a gente acha que eles têm que se dar bem na vida e tal. Eles têm que ser não só por causa disso. A gente rouba a infância Não é deles. só porque você está interessado no seu filho para enfrentar o futuro e estar bem na vida. É porque você quer mostrar para o outro que o teu filho é o máximo. É o gênio, né? É o gênio, ele já sabe inglês, francês. Não, Elizabeth, Perfeito. nenhuma mãe acha... Perfeito. Olha, vamos combinar. Você pergunta pro teu filho, pra uma mãe. Mãe, seu filho é bonito? Ah, ele é lindo. Seu filho é inteligente? Ele é muito inteligente. Seu filho é precoce? Nossa, ele é precoce, ele é esperto. Maravilhoso. Nenhum pai, nenhuma mãe deixa de achar isso do filho. É claro, é cria, né? É aquele amor, é aquela convivência. Agora, também tem uma coisa dos pais de querer que isso seja exposto socialmente. Sim. Isso é uma coisa difícil, Da vaidade, né? A né? vaidade. Que é terrível, egóica, né? né? Acho Olha que- como eu sou, como eu sei. Olha como vaidade, meu né? filho é esperto. E por falar né? no exposto socialmente, eu acho que uma coisa que muito perigosa que acontece hoje em dia é o Facebook, né? Assim, a exposição no Facebook. Quem não tem Facebook hoje em dia está fora, né? Tá a parte. Os pais precisam saber o que os filhos estão postando, precisa ter uma conta. Eu acabei criando o Facebook por causa da minha filha, que ela criou. Bom, eu vou ter que... O terror da eu criançada preciso é a saber. mãe no Facebook, gente. Porque, é gente, o terror da as criançada. crianças não têm noção do que é adequado ou não postar. Então, ficam postando um monte de foto da vida inteira, de detalhes, fotos inadequadas. Você tem que olhar e barrar. Tira essa foto aqui. Mas por que? Não, essa foto não pode, você está se expondo muito. Né? Esse Isso não pode... Esse negócio da vaidade, bastante rapidamente, a minha irmã mais velha é compositora e professora de piano também. Então ela costuma brincar o seguinte, ela fala um negócio que eu acho perfeito. Ela fala, se você chegou, tem aquela menininha, aquele menininho dali um tempo a mãe fala assim, toca aquela música para ele. Fala, bom, esse não gosta de estudar piano, porque se ele gostasse, já tinha te oferecido antes do pai pedir. E aquela coisa de Isso mostrar, maravilhoso. né, a habilidade que a mãe quer que o filho Esse tenha, estudo é né? porque os pais querem, para poder dizer para os amigos, né? Gente, vamos dar uma pausinha na nossa conversa agora para conversar com o Eduardo Marini, que é o nosso blogueiro convidado de hoje, e saber o que tem no blog dele lá no portal R7. Qual o destaque, Tá, Marini? nessa semana quente aí de Libertadores, tem um pouco de... Tem Olimpíada, como a gente está tendo nessa semana, e a gente também tem um pouco de comportamento e de Copa Libertadores, como não poderia deixar de ser. Entra lá, gente, r7.com/Eduardo Marini, deixe o seu comentário, leia os textos dele lá no portal R7. Hoje falando sobre crianças precoces, juventude precoce, conversando com Marina Vasconcelos, que é terapeuta familiar pela Unifesp, e também com Elizabeth Monteiro, escritora e psicóloga, autora desse livro aqui, ó, Criando Adolescentes, tá aí na telinha. E também está com a gente o blogueiro Eduardo Marini do portal R7. Ao longo do programa você viu aí os endereços eletrônicos, os blogs das nossas convidadas para tirar dúvidas. Vai dar uma olhadinha de novo aí. Vamos ver então agora qual que é a diferença de criar
2 filhos ou 3 em idades diferentes? Porque isso confunde a cabeça de muito pai e muita mãe, né? Confunde. Os pais acham que tem que tratar tudo igual. Não dá, até porque eles são diferentes. Só que o mais importante de uma família, eu penso assim, é a hierarquia. Os pais não podem ser amigos dos filhos. Amigo deixa tudo. Pai tem que ter pai e mãe precisam ter postura amiga. O filho mais velho, por que ele pode? O mais novo se queixa. Por que o mais velho pode e eu não posso? Porque ela é maior que você. Ele já tem idade para saber disso. Você é pequeno. Você não pode fuçar aqui na internet ainda, porque você não tem idade. Quando você tiver idade do seu irmão, você vai. Então é assim. A hierarquia é o princípio da organização. Mas tem aquela coisa, né? Que o mais velho é sempre mais exigido e aí os pais depois têm o segundo e o terceiro e acabam dando uma afrouxada, né? Isso também é um problema, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Precisa. Não, e aí, nesse caso da criança ser muito estimulada, porque a gente estava falando isso, né? A gente abriu o programa falando se elas eram mais estimuladas. Você acha que são elas mesmo? São mega estimuladas, né? Tem o computador, o celular, a televisão, o iPod, o iPad, não sei das coisas. É muita informação ao mesmo tempo. Como é que elas vão estudar, né? Então, a gente tem que ajudá-los a se organizar, porque eles não têm essa organização interna ainda, tem que vir de fora. Então, colocar limite, tempo de computador. Você vai usar tantas horas ou tantos minutos por dia, depende da pessoa, no computador. Fora isso, você vai estudar, você tem que ajudar as crianças a se organizarem, porque se você liberar tudo, eles se perdem, porque é muita tentação, né? É Facebook, é MSN, é não sei o quê. A gente adulto se perde, a gente não consegue organizar o tempo. Estão dentro de casa, né? Ali competindo no quarto. E não estudam, não leem mais. Quando eu era moleque, o meu sonho do dia era descer para jogar minha bola. Quer dizer, ainda tem aquela coisa de sair. Então você mesmo sabe que tem um limite, tem que saber onde você está, tem todo um ritual para sair. Hoje não, tá o smartphone, o computador, o apelo está disputando com o livro. E depois acontece o seguinte, tudo isso leva a pessoa a procrastinar, a postergar. Estou aqui, depois eu vou. Então, tudo isso interrompe aquilo que a criança está fazendo, porque vai atender o celular, vai ver o Facebook, e ela fica procrastinando aquilo que ela precisa fazer. Adiando as Até tarefas. nós adultos também, né? Sim, a gente também tem dificuldade de se organizar, né? Organizar o nosso tempo, né? E outra coisa importante, dentro de casa é uma educação, mas vai para a escola, vai para a rua. Como ajudar os filhos a diferenciar o que é certo e errado quando eles trazem muita informação de fora? Isso influencia muito, porque são os pares, são os iguais ali, falando de uma realidade que ele não compartilha. Aí que tá, né? Quantas vezes minha filha, mãe, mas todas as minhas amigas fazem. Mas você não é suas amigas, você é a minha filha e a minha filha não vai fazer isso. É colocar o limite mesmo. Se você acha que não é adequado, não vai. Mas só você, sinto muito, filha. E aí, se você explica por quê? Porque isso. Não concordo, você não tem idade para isso. Às vezes é melhor uma criança um pouco chateada com o pai e com a mãe hoje, do que uma criança muito estimulada ou muito perdida, muito livre ali, que pode causar um problema futuro, ou até mesmo na relação entre pais e filhos. O N-Blog de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha aproveitado bem essas dicas. Agradeço muito a Marina, a Elizabeth e ao Eduardo Marini aqui com a gente. Obrigada por terem participado. E quem quiser rever esse programa, acessa r7.com/recordnews. Muito obrigada pela companhia e eu te vejo amanhã. Tchau.